Olá, eu sou o professor Carlo Klember, Cadeia de Markov Simulação, da disciplina Avaliação de Desempenho de Redes. Este é o nosso sumário. Como objetivos, temos então explicar a cadeia de Markov e explicar os fundamentos da técnica de simulação. Em matemática, uma cadeia de Markov é um caso particular de processo estocástico, com estados discretos, com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual e não da sequência de eventos que precederam, uma propriedade chamada de Markoviana, em homenagem ao matemático Andrei Markov. Cadeia de Markov de tempo discreto. Um processo de Markov é um processo estocástico, cujo comportamento dinâmico é tal que as distribuições de probabilidade para seu desenvolvimento futuro dependem apenas do estado presente, e não de como o processo chegou a esse estado. Se assumirmos que o espaço de estados I grande é discreto, então o processo de Markov é conhecido como cadeia de Markov. Se assumirmos ainda que o espaço de parâmetros índices T também é discreto, então temos uma cadeia de Markov de tempo discreto. Como o espaço de parâmetros é discreto, assuma T grande, sendo 0, 1, 2, sem perda de generalidade. A partir de agora, temos uma série de definições teóricas que formalizam esse pensamento que foi apresentado no último slide. Essa é uma das formulações. Probabilidade de x de n ser igual a in, dado que x0 e 0, x1 e 1, xn menos 1 e n menos 1. Na verdade, é apenas igual, ou resume-se a probabilidade de xn ser igual a in, dado que, no estado anterior, x de n menos 1 igual a in menos 1. Intuitivamente, isso implica que, dado o estado atual do sistema, o futuro é independente de seu passado. Aí nós temos o desenvolvimento teórico das formulações de Markov. Cadeia homogênea no tempo. Focamos aqui em cadeias de Markov homogêneas no tempo ou cadeias de Markov estacionárias. Aquelas que a probabilidade de transição de I para J não depende dos instantes absolutos Mn da observação da cadeia, quando os estados I e J são observados, mas apenas da diferença entre esses instantes, ou seja, N menos M. Então, a probabilidade de transição de um estado I para o estado J depende apenas da diferença N menos M, ou seja, do número de passos efetuados para essa transição. Formulações. A probabilidade conjunta, conforme vocês podem observar, caracterizada pela independência, e assim o descondicionamento. A matriz de transição de um passo, ou seja, o vetor de probabilidade inicial, ou seja, de onde o sistema parte. Temos aí a matriz de transição de um passo. Essa matriz P é também denominada de matriz de Markov ou de matriz estocástica. As seguintes propriedades são satisfeitas por uma matriz estocástica. O diagrama de transição de um passo, que nos ajuda bastante do ponto de vista de visualização gráfica daquela matriz, nos ajuda a esse entendimento. Exemplo,
sempre é muito bom o exemplo para que você possa fixar adequadamente a teoria que está sendo apresentada. Outro exemplo, por favor, faça-o. Agora, a matriz de transição de n passos, ou seja, a transição de um estado I para um estado J em n passos. Aí está uma visualização gráfica mostrando que os eventos são independentes. É a transição de I para K em m passos, de K para J em n passos. A formulação para que a gente possa calcular essa transição de n passos. Observem que é uma teoria bastante vasta, bastante profunda e de suma importância. O estado do sistema, no passo n. Aí nós temos agora o seu correspondente vetor. Havíamos visto o vetor de estado inicial, de probabilidade inicial. Agora nós temos o vetor correspondente, só que agora considerando após n passos. Temos uma formulação do P0, justamente para obter o Pn, considerando a matriz de transição de n passos. Temos um teorema que facilita bastante a nossa vida para uma solução fechada. Esse teorema ele é provado naturalmente. A referência de sua prova está aí no livro do Trivedi. E exemplo, para que a gente possa cada vez mais fixar adequadamente esta tão importante teoria. Por exemplo, observe a grande dependência matemática. Ainda. Agora, classificação de estados, que vai nos servir bastante para o desenvolvimento do restante da teoria a ser apresentada. Temos algumas formulações. E, finalmente, vamos conhecer quais são esses estados possíveis e suas implicações. E agora estão eles. Os estados podem ser transiente, recorrente. Se for recorrente, pode ser nulo, não nulo. E sendo nulo ou não nulo, ainda se subdivide em periódico e aperiódico. E aqui as formulações matemáticas para que essas classificações possam ser dadas. Transiente. Aí está. Recorrente. Algumas implicações. Sendo nulo. A definição sobre o que vem a ser período. Um conceito bastante intuitivo, ou seja, o retorno ao estado. Aqui nós temos um lembrete sobre o cálculo do MMC e MDC. A ideia de ser absorvente também é intuitiva. A relação entre estados. Uma condição importante associada a estados e a cadeia de Markov, quando nós queremos dizer que ela é irredutível. Ou veja, uma cadeia de Markov é considerada irredutível se todos os estados puderem ser alcançados a partir de todos os outros estados em um número finito de passos. A questão da cadeia de Markov ser irredutível termina sendo importantíssima, especialmente para o teorema ou os teoremas que ainda iremos apresentar.
e, consequentemente, para sua resolução em estado estacionário. Algumas considerações matemáticas. A relação entre ser estacionário e as influências dos estados, a questão de ser irredutível. Então veja que todos esses conceitos começam a se relacionar para que a gente venha obter uma solução em estado estacionário. Aí nós temos as formulações. E agora os teoremas para estado estacionário, que são aqueles que vamos utilizar para que a gente possa obter resolução do sistema. Aí temos o teorema 2, teorema 3, 4, uma discussão. Então, dessas discussões, nós temos um resultado bastante importante que fala sobre: para uma cadeia de Markov redutível a periódica e finita, podemos obter probabilidades de estado estacionário resolvendo um sistema de equações lineares, pois o teorema 4 se aplica. Exemplo 5, onde temos uma discussão sobre o cálculo dessa matriz de n passos. Resolvam este exemplo com bastante cuidado, prestem bastante atenção à sua resolução, pois ele traz toda a teoria associada. Vem a discussão envolvendo os teoremas que apresentamos há pouco, o porquê de suas aplicações, a resolução do sistema, exemplos, ainda a sua resolução utilizando o teorema 1, este usando o teorema 4, um novo exemplo, resolução e discussão, um outro exemplo, resolução, o sistema de equações lineares, novamente a aplicação do teorema 4, resolução. Falemos agora sobre a distribuição de tempo entre mudanças de estado. E aí vem um resultado muito importante e uma ênfase sobre a questão de ser sem memória. Ou seja, o tempo que a cadeia permanece no estado. Essa distribuição deve ser sem memória. Aí vem então uma discussão sobre qual seria então essa distribuição. Sabemos que ela vai ser exponencial, se nós estivermos falando sobre tempo contínuo, e vai ser geométrica, se estivermos falando em tempo discreto. Agora falemos sobre o processo de nascimento e morte, um processo especial para exemplificar uma situação em que temos um número infinito de estados. Temos algumas definições para a resolução dessa modelagem. Aí está a matriz de transição de estados, o diagrama de estados correspondente, a consideração do teorema 3 para sua resolução, sistema de equações, aí está
uma ampla discussão, envolvendo inclusive a definição e classificação dos estados, a aplicação do Teorema 4. Mais um exemplo. Novamente, a aplicação do Teorema 4 para sua resolução, a identificação do tipo de distribuição, chegamos então em cadeia de Markov de tempo contínuo. A análise das cadeias de Markov contínuas no tempo é semelhante àquela do caso discreto, que acabamos de ver, exceto que as transições de um dado estado para outro podem ocorrer a qualquer instante de tempo. Como antes, nosso estudo foca em processos de estados discretos. Isso implica que, embora o parâmetro t tenha um intervalo contínuo de valores, o conjunto de valores x de t é discreto. Assuma que I grande 0, 1, 2 denota o espaço de estados do processo e t, 0 indo até infinito, de forma contínua, seja o seu espaço de parâmetro. Vamos ver agora uma série de formulações, definições, assim como vimos no caso anterior, para o tempo discreto. Mas observem a significativa semelhança, sempre dependendo do estado anterior e não de todo o tempo passado, confirmando assim a propriedade de ser sem memória. Definições. Caminhando então para a obtenção do vetor de probabilidade de estado inicial e as probabilidades de transição. As correspondentes formulações. A consideração do teorema da probabilidade total. A equação de Chapman-Kolmogorov. A classificação de estados, como fizemos antes. A condição da cadeia ser irredutível. Teorema. Algumas considerações para que a gente venha a obter a solução para o sistema de equações lineares. A intuição sobre o que entra tem que estar em equilíbrio com o que sai. A definição da matriz geradora infinitesimal, que vai ser o correspondente àquela matriz de transição que nós tínhamos no caso discreto. Novamente, uma discussão sobre a condição de ser sem memória e a sua relação com a distribuição exponencial para o tempo de permanência em um estado. Uma visualização gráfica da matriz. Agora, vamos ver alguns exemplos, como sempre, com grande ênfase na necessidade de se entender adequadamente, pois são eles o melhor meio de se entender adequadamente a teoria apresentada. O exemplo 9. Ainda, o exemplo 9. Exemplo 10.
que se refere a um sistema de fila, o MM1. Com a resolução correspondente à discussão, a montagem do sistema de equações, lembrando da intuição de o que entra corresponde ao que sai. A identificação dos resultados que correspondem ao vetor de probabilidade estacionária. A discussão, ainda no exemplo 10, sobre a estabilidade do sistema com base na intensidade de tráfego. A discussão aí está, a continuidade. O número médio de clientes. E deixa um exercício extra classe, dentro desse exemplo 10. Agora vamos para fundamentos da simulação. A simulação é uma técnica útil para análise de desempenho de sistemas computacionais. Se o sistema a ser caracterizado não está disponível, como é o caso durante a fase de projeto ou aquisição, um modelo de simulação provê uma maneira prática de prever o desempenho ou comparar alternativas. Além disso, mesmo que o sistema esteja disponível para medição, um modelo de simulação pode ser escolhido, em vez da medição, por permitir que as alternativas sejam comparadas sob diferentes cargas e ambientes. Alguns erros comuns: nível inadequado de detalhamento, linguagem de programação inapropriada, modelos que não são verificados ou inválidos, não tratamento da fase transiente, simulação muito curta, inadequados geradores de números aleatórios. Terminologia. Há alguns termos que são usualmente utilizados na atividade de modelagem. As variáveis de estado, o evento, modelos de tempo discreto e modelos de tempo contínuo, modelos de estado discreto e modelos de estado contínuo, modelos probabilísticos e modelos determinísticos, modelos estático e modelo dinâmico, modelos abertos e modelos fechados, modelos estáveis e não estáveis. Os modelos de sistemas computacionais são usualmente de tempo contínuo, estado discreto, probabilístico, dinâmico e não linear. Alguns são abertos, outros são fechados. Alguns são estáveis, outros são instáveis. A escolha da linguagem. Escolher a linguagem apropriada é provavelmente o passo mais importante no processo de desenvolvimento de um modelo de simulação. Uma decisão incorreta nesse momento pode levar longos tempos de desenvolvimento, estudos incompletos e até mesmo fracassos. Há 4 opções, considerando a escolha da linguagem. Uma linguagem de simulação especializada, uma linguagem de propósito geral, uma extensão de uma linguagem de propósito geral, um pacote de simulação. Na verdade, é um ambiente integrado, que podemos chamar de simulador, ferramenta, ambiente, resolvedor, network solvers. Há uma terminologia ampla relacionada ao que seria exatamente o pacote de simulação. Bom, aqui alguma discussão a respeito de cada uma dessas possibilidades. Como destaque,
podemos dizer que essas linguagens, sendo uma linguagem de simulação especializada, elas permitem investir mais tempo em questões específicas do sistema que está sendo modelado, e não se preocupar com questões que são comuns em todas as simulações. Ou seja, você tem uma certa facilidade. Se for uma linguagem de propósito geral, você precisará desenvolver todo o código. A vantagem seria possivelmente você já conhecer a linguagem e não ter que aprender uma linguagem de simulação especializada. Uma relação de compromisso, custo-benefício. Escolher uma linguagem de propósito geral ou uma linguagem especializada. Idealmente, para decidir entre a linguagem de simulação e linguagem de propósito geral, recomendável seria: o profissional deveria aprender ao menos uma linguagem de simulação para que, além da familiaridade, outros critérios pudessem ser utilizados nessa decisão. Agora, sobre a extensão. Uma extensão de uma linguagem de propósito geral é uma outra alternativa. Estas extensões consistem de uma coleção de rotinas para manipular tarefas que são comumente requeridas em simulações. O objetivo dessas rotinas é prover um compromisso entre eficiência, flexibilidade e portabilidade ofertadas pela linguagem de propósito geral e, simultaneamente, evitar também a perda de tempo, com o desenvolvimento de rotinas comuns exigidas nas simulações, que já são ofertadas pelas linguagens de simulação. Busca-se, assim, capturar o melhor dos dois mundos. E o pacote de simulação? Bom, ele permite o desenvolvimento de modelos de simulação por meio de interfaces textuais e ou gráficas. Possui inúmeras bibliotecas de estruturas de dados, rotinas e algoritmos. A grande vantagem é o tempo economizado. É possível desenvolver um modelo, resolvê-lo e obter os resultados em apenas um dia. Para desenvolver um modelo de simulação usando uma linguagem, por outro lado, pode levar alguns dias ou meses. A grande desvantagem do pacote de simulação é a sua inflexibilidade, porque todo pacote naturalmente tem suas limitações. Tipos de simulação. Dentre os vários tipos, aquelas usualmente mal interesse para a nossa área são emulação, Monte Carlo, trace-driven e evento discreto. A emulação de maneira sintética, uma simulação baseada em hardware ou firmware, é chamada de emulação. Um emulador de terminal, por exemplo, simula um tipo de terminal em outro terminal. Um emulador de processador simula o conjunto de instruções de um processador em outro processador. As questões de projeto da emulação estão, em sua maioria, relacionadas a questões de projeto de hardware. Monte Carlo, uma simulação estática, ou uma sem um eixo de tempo, é chamada de simulação de Monte Carlo. Tais simulações são usadas para modelar fenômenos probabilísticos que não mudam suas características com o tempo. Trace-driven, uma simulação usando trace como entrada da simulação trace-driven, ou seja, guiada por trace, dirigida por trace. O trace é um registro ordenado no tempo de eventos no sistema real. Normalmente são simulações usadas para sintonia ou análise de algoritmos de gerência de recursos. Evento discreto. Uma simulação usando um modelo de estado discreto do sistema é chamada de simulação de evento discreto. Esta simulação de evento discreto é oposta à simulação de evento contínuo. Neste último estado do sistema, assume valores contínuos. Note que o termo discreto não se aplica aos valores de tempo usados na simulação, mas sim aos estados
Assim, uma simulação de evento discreto pode usar valores de tempo contínuos ou discretos. Falemos agora de simulação de eventos discretos, que é o nosso grande interesse. É uma técnica de modelagem que visa a representação do comportamento do sistema para obtenção de medidas de desempenho e ou confiabilidade. O sistema é representado através de eventos que ocorrem segundo uma distribuição de probabilidade. Daí a importância do conhecimento de variáveis aleatórias que estudamos. Está um diagrama mostrando o sistema real, a criação do modelo, a solução do modelo e, claro, a observação da influência no sistema. Uma exemplificação bem simples para a modelagem de um servidor. Exemplos de medidas de desempenho, vazão de um recurso, utilização de um recurso, número médio de processos, na fila do recurso, o tempo médio que cada processo fica na fila do recurso, dentre outros. Os conhecimentos básicos que eu tenho para simular é saber como fazer a geração de variáveis aleatórias, a descrição do comportamento do sistema e, claro, a análise estatística do que eu venho a obter. Aí está uma forma de geração de variáveis aleatórias, uma pequena introdução. Claro que muitas linguagens de programação já têm esses geradores implementados. E no caso específico, se for uma variável aleatória, há dois métodos conhecidos, a transformar diversa e rejeição. A descrição do comportamento, feito pelos procedimentos, pelos algoritmos a serem criados, desenvolvidos. E, claro, a escolha da linguagem de simulação neste contexto deve ser sempre feita de forma criteriosa. Análise estatística dos resultados, verificar se eles são confiáveis. Existem duas formas de organizar as simulações, podem ser com relações independentes e o método de uma única execução, sempre observando a variância que vai ser obtida, que vai ser considerada, a determinação da largura do intervalo de confiança e, claro, a probabilidade de estar no intervalo. No método das replicações independentes, eu tenho várias replicações para então calcular essa média, essa variância, e da única execução eu tenho uma única simulação, aquilo que a gente chama de rodada ou de execução. Assim terminamos. Este módulo apresentou brevemente o tema cadeia de Markov em simulação. Buscamos sempre o contexto de avaliação de desempenho de redes. Esses slides podem ser vistos publicamente a partir desse sítio, com calma, observando os exemplos. E sempre há uma lista de exercício disponível para que você possa praticar. Temos ainda o laboratório com Moodle, que vai ser aberto tempestivamente. As referências. Juntos somos melhores. Obrigado por sua audiência, um grande abraço e fiquem com Deus.